Oi, gente, boa noite. Oi, pessoal do canal Alma Tricolor. Tudo bem por aí? Olha, para mim tá tudo bem, viu? Só com um pouco de raiva, uma raiva de a gente dizer o que vai acontecer, a gente prever o que vai acontecer, a gente saber o que vai acontecer e acontecer. Para ruim, para aquilo que é mal, para o pior. A seleção brasileira foi desclassificada aí hoje. E quem não esperava uma desclassificação da seleção brasileira não havia analisado bem tudo o que aconteceu antes, né? Nesse período que antecedeu a essa Copa do Mundo, nós tivemos aí trocas de presidente, rolo enorme com os presidentes envolvendo aí assédio sexual. Nós tivemos uma confusão desgraçada esses tempos que soltaram uma notícia aí que o atual presidente da CBF estava lá levando um amante para um lugar, a mulher para outro. Outra coisa, Neymar, um ex-jogador em atividade, o Neymar foi convocado para a seleção brasileira. Ele não conseguia jogar no Santos Futebol Clube. Ele estava machucado. Então, vejam bem uma situação. Mesmo que se curasse, se reabilitasse, não havia tempo hábil para ele estar 100% fisicamente. Tanto que nessa partida de hoje entrou lá meia boca e a gente viu que ele está meia boca. Qualquer um observa que ele está meia boca. Ele não era para ser convocado, ele tomou o lugar de outras pessoas que mereciam estar ali. Então, era tudo previsível. Técnico, troca de técnico, não sabia quem ia ser o técnico. Aí traz um técnico que é lá da Europa, que não está habituado aqui ao futebol sul-americano, não está habituado a esses dirigentes aqui. Então, não tinha o que se esperar da seleção brasileira, era esperar isso. Esse técnico que está aí, o Ancelotti, olha, eu vou dizer para você, não tem culpa. Apesar da seleção não ter oferecido resistência alguma hoje à Noruega. Parecia que eles estavam assistindo a seleção da Noruega jogar. Ninguém marcou, não houve esse futebol moderno hoje, né? Aquela história, né, do perde e pressiona. Não tem moleza. Agora, andaram em campo olhando a seleção brasileira. Andaram em campo. Então, qualquer equipe que quer disputar uma Copa do Mundo com essa disposição que essa seleção estava, realmente não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. Agora, bobo daqueles camaradas que olhava para isso aí, olhava para tudo que estava acontecendo, convocando gente fora de forma física, pessoa que não tinha direito de estar na seleção hoje pelo futebol que joga. Eu acho que a pessoa, né, ela tem que ter merecimento. Se você analisar o que o Neymar fez nos últimos tempos, ele é um ex-jogador. Ele vive às custas de propaganda. O pessoal faz propaganda dele. O pai dele hoje se tornou um empresário muito influente e conseguiu, né? Conseguiu fazer, pressionando pela imprensa, pressionando ele por meios políticos, lá dentro da CBF, fora da CBF, fazer com que o Neymar fosse convocado. Sem merecer, não merecia. Olha o Santos aí que ele jogou. Está lá nas últimas posições, agora que deu uma recuperada no próprio Campeonato Brasileiro. Então é uma situação realmente que, né, quando houve a convocação, oba-oba, festa daqui para lá, tá aí o Ancelotti fazendo propaganda com o Ronaldo toda hora aí, e faz propaganda disso, daquilo, cantou o hino nacional, não sei o quê. Olha, quando começa assim, quando começa a direção não ter comando, troca de técnico, troca de presidente, começa com casos de política lá dentro que acabam até envolvendo polícia, justiça, tudo. Quando começa assim, a gente não pode esperar nada de uma seleção, né? E já foram aqueles tempos, já estão lá longe aqueles tempos em que os brasileiros chegavam para jogar futebol na Europa e abocanhavam a taça ao final. Por quê? Porque ninguém conhecia os nossos jogadores na Europa, né? Então era mais fácil. As pessoas não conheciam os times brasileiros, os esquemas dos técnicos brasileiros que aqui trabalhavam. Hoje não. Hoje todos os jogadores, eles se conhecem. Então, não tem como. Não tem como. Não adianta querer esconder nada. Isso aí na TV.
todo final de semana, toda semana, durante a semana, você vai ver os jogadores da Europa aí na Premier League na televisão. Copa da UEFA está aí na televisão. Está tudo aí para você assistir. Todos eles conhecem todos os técnicos. O Brasil não tem tradição em técnicos estrangeiros na seleção. Esse é o primeiro, aliás, né? Eu não sei se isso seria muito bom ou muito ruim nesse momento. Não sei, realmente eu não sei. Porque, na verdade, o que está acontecendo é uma supervalorização desses jogadores que estão no exterior. Nós vemos a seleção, praticamente não tem jogador que joga aqui no Brasil, que eu me lembro assim de cabeça, o Alessandro, né? E aquele goleiro Everton, que está lá no Grêmio, que era do Palmeiras. Os outros jogadores, e o Neymar que entrou hoje, que eu não considero mais Neymar jogador, né? Então nós não temos jogadores brasileiros que estão aqui vivendo dia a dia o Campeonato Brasileiro, que estão dentro de uma realidade diferente do futebol da Europa. Nós não temos. E ficou provado que os jogadores brasileiros têm talento. Nós tivemos o Mundial de Clubes aí, e olha que deu muito trabalho. Os times brasileiros foram bem no Mundial de Clubes. Eu acho que no próximo Mundial há até possibilidade de algum time brasileiro acabar saindo campeão mundial de clubes. Agora você veja bem, se isso está acontecendo, se isso acontece no nosso país, quer dizer que nós temos jogadores aqui que podem disputar uma Copa do Mundo. Então tem que se observar isso, temos que levar mais jogadores que estão aqui, jogar pessoal que está por aqui no Brasil, porque isso vai incentivar também grandes jogadores a permanecerem no país. Então, o certo, eu acho que seria assim, olha, uma cota. Nós vamos colocar aí 50% brasileiro, 50% estrangeiro, ou 70% brasileiro que joga em times do Brasil e 30% que está jogando fora. Eu acho que isso levaria já o Brasil a melhorar, porque esses jogadores que estão aqui, por certo, iriam ganhar espaço aqui dentro do próprio país. Outra coisa também, não adianta pegar jogador que joga em time como o PSG, no Manchester City, Real Madrid, se eles não tiverem espírito de seleção. Não adianta. Nós tivemos aí o Ademir da Guia. O Ademir da Guia era um dos maiores jogadores do país. Em muitos anos ele chegou a ser o melhor jogador do país. Só que, vejam bem, na seleção não rendia, não adiantava. E temos N casos assim que na seleção não vai, não adianta. Então são esse conjunto de fatores que eu acho que levaram o Brasil ao insucesso. E eu tinha 0% de perspectiva de que o Brasil tivesse sucesso nessa Copa do Mundo. 0% de perspectiva. Zero. Por todos esses detalhes que eu estou dizendo. O Ancelotti começou dizendo que não ia convocar ninguém que não estivesse 100% para ir para a seleção. Convocou o Neymar mais tarde. Acredito que por pressões políticas da própria CBF, dado que o pai dele hoje é um cara influente lá dentro também, né, pelo dinheiro, por atletas, por empresários, foram influenciados. Outra coisa, também é essa questão de que jogadores que notoriamente estão lá no exterior, não é porque o cara joga no PSG de uma forma, dentro de um esquema tático lá, que ele vai se encaixar ao espírito da seleção brasileira. Ele não está nem aqui presente no dia a dia. Eu acho que deveria haver a convocação, na maioria, de jogadores, ou pelo menos 50% dos jogadores que estão aqui, no país, que não foram ainda para a Europa ou para outro país. Por quê? Porque é para preservar aquela proximidade com a torcida. Eu, sinceramente, tem jogador da seleção brasileira aí que eu vi jogar uma ou duas vezes e tem uns que eu vi e nem lembro que vi, porque são jogadores desconhecidos que estão fora há muito tempo, que não têm a menor simpatia ou antipatia do povo brasileiro, porque sequer os conheciam. A maioria dos torcedores brasileiros que estavam aí torcendo nesta Copa do Mundo não conheciam a maioria dos jogadores da seleção. Não conheciam. Então, a gente vê hoje uma seleção alienígena, né, porque não joga aqui. A gente vê uma seleção
que parece que não tem aquele sentimento de garra, aquele sentimento de pertencimento ao Brasil mais. Eles têm um sentimento de pertencimento à Europa, a outros clubes. A gente vê jogadores que não têm espírito de competitividade para defender o Brasil. E o que é pior, normalmente jogador, é um cara que não tem estudo. Jogador estuda pouco. Então, quando se troca os esquemas táticos, se começa com aquela história de 4-4-2, 3-5-2, isso e aquilo, e vai se desenhar as funções para essa pessoa dentro do campo, eles não conseguem entender taticamente quais são as funções que eles têm que cumprir. E não conseguem depois, o técnico não consegue depois fazer uma mudança tática dentro daquele próprio jogo, usando os mesmos jogadores. Então, acho que isso a seleção brasileira está devendo. O Ancelotti não foi bem, é a primeira vez que ele dirige uma seleção, ele sempre teve sucesso, muito sucesso, em clubes, mas em seleções onde não há treinos diários, não há uma periodicidade fixa para esses treinos, onde não encontramos tempo suficiente para serem avaliados os jogadores em 1, 2, 3 dias que se encontram, aí, às vezes uma semana durante as datas FIFA, não é o tempo suficiente para que um treinador novo possa conhecer bem a seleção que ele está treinando, as potencialidades dos jogadores. Se eu disser aqui que o Ancelotti é um mau técnico, eu estou brincando, né? Porque ele já teve muito sucesso, já provou que é um bom técnico. Mas, nessa vez, mandou mal. Mandou mal porque o time brasileiro assistiu o jogo de Copa do Mundo. Eles estavam como nós aqui no sofá, assistindo os backs lá. Tinha back norueguês lá, ó, viking lá, andando em campo. O outro parava, ficava olhando, andando. Cadê a nossa garra? Né? Cadê a nossa força de vontade? Nós não vimos isso. Então, o nosso técnico Ancelotti, que é um grande técnico, já provou, não tem que provar nada para ninguém. Ele veio para o Brasil, está muito contente, se divertindo, cantando o hino nacional, ganhando um dinheirão, indo para a Europa de avião, passeando, né? E tá de boa, tá de bem com a vida, porque ele ganhando ou não, dele vai pingar, né? Tá ótimo. Estamos aí, nós, torcedores aí. Eu não estou frustrado, dizer a verdade para vocês, eu não estou, porque eu já esperava isso. E acho que a maioria das pessoas que acompanham o futebol já tinham certeza que isso aconteceu. Agora, gente, é assistir esses jogos finais da Copa e torcer muito e ver o que vai acontecer. Quanto ao São Paulo, eu estou sem saco para falar do São Paulo, gente. Eu vejo esses youtubers aí de São Paulo comentando todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Então, eu não vou comentar do São Paulo até nós voltarmos aí da Copa do Mundo. Vou falar mesmo de Copa, se eu tiver que falar alguma coisa. Porque para contratar aí um ponta meia boca, não precisava. Outra coisa, dizer que o Arboleda ia voltar, o Arboleda não voltou porque esse ou aquele lá, não voltou por nada. Aliás, eu vou começar a cobrar por essas coisas aí, sabe? O Arboleda não voltou, não foi reintegrado ao clube. Não é porque o técnico pediu, não é porque fulano pediu, não é por causa disso, não. O Rui Costa não foi embora, não é porque tenha discutido, feito uma contratação, não foi nada disso. Não foi nada disso. Uns dias antes de tudo isso acontecer, do Arboleda eu já havia falado aqui. Do Rui Costa também já havia dito. Haviam feito uma pergunta para mim do Arboleda, pessoas do São Paulo, e eu respondi. Falei que o único jeito era reintegrar ele, não tinha outro jeito, senão ele ia acabar levando um monte de dinheiro, contratando zagueiros e ainda pagando ele numa eventual rescisão. Né? Rescisão indireta, porque treinar separado você acaba com a carreira do cara, né? Não tem jeito do cara se desenvolver. Então já havia alertado para isso. Quanto a esse outro caso, o próprio presidente, já tem vídeo meu gravado aí, haviam pessoas, não posso dizer o nome, mas pessoas do São Paulo haviam me perguntado o que precisava fazer para a torcida, de novo, voltar a apoiar o São Paulo, voltar aos estádios. E eu disse, a primeira coisa que eu falei, olha,
Primeira coisa, tem que mandar embora o Rui Costa. O dia que vocês mandarem embora o Rui Costa, já vai estar meio caminho andado para a torcida voltar ao estádio. E tá aí nos meus vídeos gravados, né? Então, vou começar, não sou adivinho. Eu não sou adivinho, as pessoas me falam. Gente, boa noite para vocês. Aqueles que ficaram chateados, meu amigo, coisa mal feita, coisa que se bagunça tudo politicamente, se bagunça tudo, né? Cheio de oba-oba, nunca dá certo. O exemplo maior, vou te citar um exemplo que você conhece muito. O que aconteceu na CBF, guardadas as devidas proporções, é parecido com o que acontece no São Paulo Futebol Clube. Olha a situação que nós estamos. Tá aí. Quando se bagunça, desorganiza tudo, vira isso. Tá bom? Tchau pra vocês.